Eu vou te contar 7 sinais que podem indicar que você sofreu negligência na infância e que podem estar refletindo agora na tua vida adulta. Mas antes de qualquer coisa, você realmente sabe o que é ser negligenciado? Quais contextos e situações indicam que você era uma criança que sofria com a falta de atenção e zelo de pai, mãe ou algum cuidador? Então a gente vai entender juntos e talvez tu possa te identificar com esse vídeo. Eu sou a Ana Streit, psicóloga e comunicadora de saúde. Toda semana eu posto uma nova reflexão aqui no YouTube sobre autoconhecimento. Elas têm ajudado muitas pessoas. Por isso, eu te convido a também se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos assim. Agora, vamos ao nosso assunto. A negligência pode acontecer de várias formas, especialmente em situações em que a criança não tenha recebido cuidados emocionais suficientes. O termo cuidado emocional tem várias acepções. Em especial, é como se a criança tivesse sido desprovida de cuidados essenciais, especialmente maternos ou paternos. Infelizmente, nesse caso, a gente sabe que a falta de cuidado paterno é algo muito mais enraizado na nossa sociedade, sobrecarregando muito as mulheres. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando. Eu quero dar alguns exemplos do que é negligência para que tu possa entender melhor. Aqui eu vou falar pai e mãe, mas a gente vai entender como um cuidador principal daquela criança. Então, uma mãe que seja fria ou pouco afetiva, que não segura ou cuida da criança de forma suficiente, e aí a criança não tem a sensação de estar sendo amada e validada, nem de ser alguém precioso e especial. O pai não dá à criança atenção e tempo o bastante, ou não está atento às necessidades da criança, tem dificuldade de empatizar com o universo daquela criança e não se conecta de verdade com o filho, a mãe que não acalma a criança adequadamente, a criança então pode não aprender a se acalmar ou não aceitar ser acalmada por alguém. Os pais não orientam adequadamente a criança ou não proporcionam um senso de direção e não há nada concreto que a criança possa confiar. Além disso, a negligência pode também acontecer no sentido mais grave, de privação dos direitos humanos básicos. E nesses casos a gente vê a negligência como uma forma de abuso silencioso. Você pode até não conhecer ninguém que saiba que passou por isso, mas os números dessa realidade são absurdos e muito comuns. O último dado brasileiro apontou que 32 mil crianças e adolescentes foram afastadas do convívio familiar por situações que também envolvem negligência. E isso é um número muito grande. Essa realidade crítica representa uma criança que teve ainda menos do que cuidados emocionais, ou seja, aquela criança que precisou fazer a sua própria comida ou que não tinha comida, que precisou se organizar sozinha para a escola ou que não tinha escola. É a criança que foi desassistida e muitas vezes estando em uma casa onde na fachada estava tudo bem, mas a realidade que pairava era de total negligência. Seja nos casos mais graves ou nos menos graves, quais os possíveis danos que isso pode causar no desenvolvimento emocional da pessoa? Principalmente dois. O maior deles é o que a gente chama de desamparo aprendido. E ele frequentemente leva a pessoa a ter prejuízos nos seus relacionamentos, resultando em relações funcionais ou superficiais e, em casos mais sérios, à depressão e ao isolamento social. Um outro dano é a pessoa viver sobrecarregada, exausta e sozinha para lidar com os desafios da vida. Agora que a gente falou sobre o que é negligência e esses exemplos, a gente pode avançar então para os 7 sinais de que a negligência aconteceu com você. Primeiro exemplo, você pode ser alguém que muda de humor com muita rapidez, que de repente fica muito chateada ou chorando ou enfurecida, como se fosse do nada. Muitas vezes isso até causa uma surpresa ou um estranhamento pelas outras pessoas. Os ataques de raiva ou uma explosão repentina em lágrimas são exemplos disso. O segundo exemplo, você sente que repentinamente está em outro lugar, como se estivesse longe daquela realidade ali. A gente chama isso de dissociação. As coisas parecem irreais para você, as suas emoções parecem entorpecidas, anestesiadas, e esse é um hábito muito comum quando a pessoa teve que desenvolver uma espécie de fuga psicológica do abuso ou da negligência.
Terceiro exemplo, você tem a sensação de que estará para sempre sozinha e de que certas coisas nunca serão feitas para você, ou que você jamais será escutada, entendida, compreendida ou validada de verdade. O quarto exemplo, você tem a sensação de que algo te falta, como se fosse um sentimento de vazio. É como se você sentisse uma solidão de que ninguém está do teu lado. É um triste e duro sentimento de ter a certeza de que você está destinado a ser só. Quinto exemplo, você se sente insaciável ou exigente emocionalmente. Ou seja, não importa o quanto as pessoas se entregam a você, você nunca sente que é o suficiente. Nessas situações, o importante é você se perguntar: as pessoas me dizem que eu sou muito carente ou que eu peço em excesso? Se a resposta for sim, esse pode ser um sinal de alerta para você prestar atenção. Sexto exemplo, você se sente cronicamente desapontada e frustrada com as pessoas. Sabe aquela sensação de que todo mundo sempre te decepciona ou que vai te decepcionar? E aqui eu não estou falando de um caso único de desapontamento, mas um padrão persistente de experiências ao longo do tempo. É como se depois de observar o resultado das tuas relações, você concluísse que não espera que as pessoas estejam emocionalmente disponíveis para você. E sétimo exemplo, você aprendeu e naturalizou o sentimento de estar sempre desamparada, sem ter alguém para contar ou sequer cogitar pedir e receber ajuda das outras pessoas. Isso é o que chamamos de desamparo aprendido. Em função do desamparo emocional que viveu quando pequena, você entende que é melhor não contar com ajuda, mesmo que por vezes a ajuda estivesse por ali. Porque quando você conta com ajuda e ela não vem ou as pessoas falham contigo, o sofrimento é uma avalanche emocional. Se você se identificou com algum desses sinais, percebendo que eles são comuns no teu dia a dia, muito importante procurar ajuda profissional. A terapia é uma forma muito eficaz da gente poder entender tanto as consequências da negligência, como poder agir com relação à negligência sofrida de uma forma mais assertiva e saudável. E esse é um assunto que com certeza requer muito mais densidade. Eu vou deixar como sugestão aqui um vídeo Por que fazer terapia, um outro vídeo aqui do canal, vai aparecer aí para ti. A negligência muitas vezes é uma dor silenciosa. Quando a gente foi negligenciado quando pequeno, é difícil que a gente consiga verbalizar isso, porque a negligência é como se fosse algo que a gente não recebeu, algo que não veio, uma ajuda que não veio, uma orientação que não veio, um cuidado que não veio. Então, como que a gente vai ter fome de uma comida que a gente nunca comeu? É um assunto sensível para a gente falar aqui, com certeza tem muito mais reflexões a serem feitas, mas se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu sugiro que tu possa olhar com carinho para a tua história de vida, olhar com carinho para essa sensação que veio e te dar ajuda hoje, buscar ajuda hoje. Quando a gente quebra o padrão do desamparo aprendido, a nossa vida fica mais rica, porque a gente consegue tanto contar com ajudas, quanto se relacionar com pessoas que realmente estejam dispostas emocionalmente para nós, pessoas que possam nos ajudar, pessoas que realmente se preocupem, se importem com a gente. E eu desejo de todo o coração que tu possa ter essas pessoas ao teu lado. Que se em algum momento tu acreditou, ou talvez acredite hoje ainda que não é possível viver relações assim, eu desejo que tu possa questionar essa certeza e olhar ela como uma consequência, um reflexo de faltas e privações ao longo da tua vida. Se tu ainda não for inscrita aqui no canal, fica o convite para que tu possa te inscrever e receber mais reflexões como essa de forma gratuita aí no teu YouTube. Se esse vídeo te ajudou, eu tenho certeza que outros também possam te ajudar, porque eu posto aqui conteúdos novos toda semana sobre saúde mental. No meu Instagram também é Ana C. Streit. Aproveita para conhecer o meu perfil lá e para me fazer companhia. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um super abraço e até o próximo.